Freya era uma bela deusa sedutora na mitologia nórdica, associada à fertilidade e à feminilidade. Os nórdicos, no entanto, viam Freya sob uma luz muito diferente. Embora sua beleza fosse valorizada, não era o aspecto mais importante de seu papel. Freya era uma deusa da magia e do destino. Seu conhecimento era pelo menos igual ao de Odin, mas ela nunca revelou seus segredos ou tentou mudar eventos que ela sabia que eram inevitáveis. Seu poder sobre o destino também a tornou rival de Odin como hospedeira dos mortos. Enquanto Valhalla é a famosa vida após a morte dos guerreiros vikings, a casa de Freya também recebia uma seleção de guerreiros honrados. Antes de continuar com o tema, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nada do universo mitológico. Os primeiros mitos dos deuses nórdicos os descrevem como pertencentes a dois panteões distintos. Os Aesir geralmente são considerados mais guerreiros, enquanto os Vanir são descritos como deuses da magia e da sabedoria. Freya nasceu entre os deuses Vanir. Seu pai era seu líder, Njord. Ela também tinha um irmão gêmeo. Os Aesir e os Vanir entraram em guerra um com o outro. O conflito não é detalhado em mitos sobreviventes, mas suas consequências são bem claras. Embora os Aesir fossem guerreiros, os Vanir causaram danos significativos a Asgard. Muitas vezes acredita-se que eles usaram seu conhecimento de magia no lugar da força das armas. A guerra chegou a um impasse. Com ambos os lados sofrendo perdas significativas, os dois grupos se reuniram para discutir a possibilidade de paz. Como parte da trégua, os dois grupos de deuses trocaram membros. Njord, o mais rico dos Vanir, mudou-se para Asgard e foi adotado pelos Aesir. Embora Freya e Frey não tenham feito parte da troca, também se juntaram a ele. Embora ainda fossem deuses dos Vanir, sua escolha de se juntar ao pai também os tornou membros honorários do panteão Aesir. Enquanto os Aesir e Vanir supostamente foram feitos iguais no acordo, os Aesir são muito mais proeminentes na mitologia. Mais de um tipo de magia existia na visão de mundo nórdica. Seidar é o tipo mencionado com mais frequência nos mitos sobreviventes. Seidar era um tipo de magia que girava em torno do destino, feitiços e poções simples que podiam mudar o destino, como fazer uma pessoa se apaixonar ou dormir durante um evento importante. Praticantes mais poderosos de Seidar poderiam usar sua magia para entender e influenciar o funcionamento do destino. Entrando em um estado de transe, eles podiam espiar entre os reinos para ver a complexa teia de fios que representavam os eventos da vida de cada pessoa. Esses usuários de magia podem interpretar esses tópicos para fazer profecias sobre o futuro ou aprender verdades sobre o passado. Freya era considerada uma mestra dessas artes mágicas. Se acreditava que os Aesir não tinham conhecimento de Seidar, até que Freya se juntou a eles e começou a ensinar suas habilidades. Odin rapidamente adotou essa nova magia e se tornou um usuário de Seidar. Muitos de seus mitos destacam sua busca por novos conhecimentos mágicos, como os segredos das runas ou encantamentos esquecidos. Alguns alegaram, no entanto, que o poder de Freya ainda era mais forte que o de Odin. Embora ele tenha se tornado excepcionalmente poderoso, sua habilidade nunca se igualou à de Freya. Odin também teve que fazer grandes sacrifícios para aprender sua arte. Freya parecia ter seus poderes naturalmente. Mesmo os deuses, no entanto, tinham pouco conhecimento das profundezas das habilidades de Freya. Ao contrário de Odin, ela raramente compartilhava o que sabia. Muitos estudiosos consideram possível que Freya tivesse mais conhecimento de muitos dos eventos preditos na mitologia do que Odin. Ela demonstrou mais sabedoria mantendo o que sabia em segredo. Muitos mitos se concentram nas tentativas dos deuses de mudar o destino e evitar o Ragnarok. Eles tentaram, por exemplo, impedir a morte de Baldur, tornando-o imune a danos. No entanto, foi exatamente isso que levou à sua morte. Freya estava associada ao destino em mais do que apenas seu conhecimento mágico. Ela também era uma figura no reino da morte. A vida após a morte nórdica geralmente não era baseada na virtude ou fé de uma pessoa. Em vez disso, a maneira pela qual uma pessoa morria determinava para onde ela iria na morte. A maioria das pessoas ia para Hel, o reino governado pela filha de Loki com o mesmo nome. Este era um lugar frio e sombrio. Aqueles que morriam em batalha, no entanto, partiam para um destino melhor. Eles se juntavam aos deuses em Asgard, no salão de Odin. Várias fontes detalham suas intermináveis festas, lutas constantes e a escala de sua grandeza. Freya, no entanto, também teve um papel em hospedar os mortos homenageados. De fato, alguns mitos especificam que ela escolhia seus guerreiros antes mesmo de Odin escolher os dele, como é mostrado em muitos poemas nórdicos antigos. Os guerreiros de Odin em Valhalla eram, na verdade, os que sobravam depois que Freya escolhia os melhores.
Sua presença no campo de batalha levou muitos a interpretar Freya como a líder das Valquírias, o grupo de deusas que carregava guerreiros caídos para Asgard. As Valquírias geralmente são mostradas a serviço de Odin, mas outros as interpretaram como seguidoras de Freya. Como a deusa do campo de batalha, faria sentido para ela comandar as deusas menores que serviam sob seu comando. A importância de Freya no campo de batalha levou muitos a acreditar que ela desempenhou um papel semelhante como comandante das Valquírias. Porque ela tinha a primeira escolha dos guerreiros, ela seria a única a dar as ordens às deusas menores. O papel enfatiza a posição de Freya como uma deusa do destino e da magia. Conhecendo o destino de cada homem, ela seria capaz de prever como cada um venceria a batalha. Esse conhecimento lhe daria uma posição semelhante à de Morrigan na mitologia celta. Assim como seu conhecimento de Ragnarok, no entanto, Freya diferia por nunca revelar a extensão de sua previsão. Algumas histórias posteriores reinventaram o papel de Folkvanger, a casa de Freya em Asgard. Em vez de ser o lugar onde os guerreiros mais honrados iam, era pensado como um lugar para onde iam aqueles que morriam bem, mas fora da batalha. Enquanto Hel permanecia para aqueles com mortes inglórias, Folkvanger tornou-se o destino para aqueles que não lutaram. Mulheres que morreram no parto ou que morreram por uma causa nobre, por exemplo, foram acolhidas por Freya. Essa visão era popular, mas provavelmente estranha aos nórdicos. Foi quase certamente um desenvolvimento posterior baseado em visões semelhantes de outras culturas europeias. Alguns dos mitos de Freya giram em torno de seus bens mais valiosos. Os itens eram importantes nas lendas nórdicas e germânicas. Espadas, instrumentos, joias e até potes recebiam nomes se fossem de particular importância. Muitos deles não eram apenas bem feitos e bonitos, eles também estavam imbuídos de magia poderosa. Freya possuía vários desses itens que desempenharam um papel proeminente em algumas de suas histórias. Brisingamen é a posse mais famosa de Freya, mas a história de sua criação é posterior. Escrita por volta do século XIV, a lenda afirmava que Freya era a consorte de Odin. Enquanto visitava 4 anões em sua oficina, ela viu o colar luxuoso e implorou para tê-lo. Os anões astutos disseram que Freya só poderia reivindicar o Torque se passasse a noite com todos eles. Ela o fez sem hesitar e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Loki finalmente soube das ações de Freya e informou a Odin o que havia acontecido. O deus ciumento roubou o colar e só o devolveria se Freya fizesse 2 reis travarem uma guerra sem fim. Os estudiosos descartam essa história popular, no entanto, como uma invenção posterior destinada a desacreditar a deusa pagã. A história foi escrita por sacerdotes cristãos que destacaram a imoralidade percebida de Freya para afastar as pessoas dos antigos deuses pagãos. A história da luxúria de Freya era desconhecida em fontes nórdicas anteriores. Os padres que a escreveram, no entanto, não inventaram inteiramente a história. Como uma deusa associada ao amor e à fertilidade, a mitologia de Freya estava em desacordo com as visões cristãs medievais de moralidade e propriedade. Embora nenhum de seus mitos reais fosse tão escandaloso quanto o de Brisingamen, eles ainda eram nocivos o suficiente para demonizá-la aos olhos dos sacerdotes medievais. Enquanto algumas das histórias de Freya envolviam casos de amor, muitas outras contavam como ela evitou casamentos indesejados. Em uma história famosa, a questão do casamento de Freya surgiu quando os deuses tentaram reconstruir as muralhas de Asgard após a guerra a Aesir Vanir. Um construtor se ofereceu para fazer o trabalho sozinho, com apenas um cavalo para ajudá-lo. Além disso, ele garantiu que poderia concluir o trabalho em 1 ano. O preço que ele pediu foi a mão de Freya em casamento. Enquanto os deuses recusavam a oferta, Loki os convenceu a reconsiderar. A tarefa seria impossível. Ele raciocinou, mas o construtor ainda completaria 1 ano de trabalho. Freya não corria risco, mas os deuses podiam fazer uma boa quantidade de trabalho de graça. Quando o construtor começou o projeto, no entanto, ficou claro que ele não era um pedreiro comum. Ele era, na verdade, um gigante da colina cuja imensa força lhe permitia fazer incansavelmente o trabalho de vários homens. Com o trabalho quase concluído, os deuses ordenaram que Loki salvasse Freya de se casar com um gigante por causa de seu esquema. Ele acabou assumindo a forma de uma égua para atrair o cavalo do gigante. O gigante da colina completou quase todas as pedras na construção do muro. Freya foi poupada e as muralhas de Asgard construídas sem nenhum custo, mas Loki acabou dando à luz a Sleipnir ainda na forma de uma égua. Em outra história, um gigante chamado Thrym roubou o Mjolnir, o famoso martelo de Thor. Ele exigiu Freya em troca da arma poderosa.
Freya não cederia a tal arranjo, mas os deuses não podiam permitir que um inimigo pudesse usar uma ferramenta tão grande contra eles. Mais uma vez, um plano teve que ser elaborado para salvar Freya do destino de se casar com um gigante. Heimdall sugeriu que Thor se disfarçasse de Freya para roubar o Mjolnir de volta. Thor foi contra a ideia, mas Loki se ofereceu para acompanhá-lo como empregada doméstica. Se disfarçar de mulher era melhor do que Freya ser vendida a um gigante. Thor e Loki foram ao salão de Thrym disfarçados de mulheres. Eles usavam véus pesados para esconder seus rostos barbudos. Thrym deu-lhes as boas-vindas, mas logo ficou com dúvidas. Ele ficou desconfiado quando a deusa velada comeu vários animais inteiros e esvaziou 3 barris de hidromel na festa de casamento. Loki disse a ele que Freya estava tão nervosa que não comia há vários dias. Sua fome era resultado de seu jejum. Quando o gigante viu os olhos de Thor olhando para ele, Loki explicou novamente, dizendo que Freya também não conseguiu dormir. O brilho intenso era devido à exaustão, não à fúria. Finalmente, a festa terminou e Thrym ordenou que o martelo fosse trazido para santificar o casamento. Assim que estava ao alcance, Thor agarrou Mjolnir e matou todos os gigantes que vieram para o banquete, incluindo Thrym. No entanto, Freya acabou se casando. Seu casamento foi com um deus chamado Other, embora a união tenha sido interpretada de várias maneiras. O marido de Freya, Other, raramente é mencionado em outros mitos. Ele não aparece nas listas de deuses mencionados nos eventos do Ragnarok. Other parece ter pouco significado além de seu papel como cônjuge de Freya. Alguns historiadores viram tanto o nome do deus misterioso quanto sua união com Freya como uma possível evidência da dualidade na mitologia nórdica. Other, eles acreditam ser outro nome para Odin. Odin, no entanto, era casado com Frigga. Enquanto ele tinha outras amantes, Freya não é mencionada como uma delas. Alguns acreditam que a identidade de Other não implica infidelidade por parte de Odin, mas a possibilidade da própria Freya servir como parte de uma deusa dupla. Freya, eles acreditam, pode ter sido tão intimamente associada a Frigga que eram vistas como versões da mesma deusa. A esposa de Odin é tradicionalmente considerada uma deusa da família, casamento e maternidade. Ela se encaixa no papel comum da deusa rainha materna. Frigga vem de um arquétipo bem conhecido. Ela pode ser ligada linguisticamente e tematicamente a deusas de outras culturas germânicas. Freya, por outro lado, não tem nenhum paralelo fora da Escandinávia. As duas compartilham algumas semelhanças entre si, no entanto. Ambas estão associadas à fertilidade. Elas também têm fortes ligações com Odin. Enquanto Frigga é mencionada como sua esposa, Freya compartilha seus domínios de magia e guerra. Alguns historiadores acreditam que Frigga e Freya foram pelo menos parcialmente sincretizadas. Enquanto elas começaram como deusas inteiramente separadas, seus papéis sobrepostos as levaram a serem vistas como 2 aspectos do mesmo tipo de poder divino. Other, de acordo com essa interpretação, é um aspecto de Odin que melhor se adapta a Freya como marido. Enquanto Frigga era um aspecto maternal da deusa que se encaixava no papel de Odin como pai de todos, Freya complementava seu papel na guerra e na magia. Other era o lado mágico de Odin, que estava emparelhado com Freya em seu papel como um xamã. Essa ideia, no entanto, não é universalmente aceita. Muitos historiadores não veem evidências suficientes para apoiar a teoria de que Frigga e Freya eram 2 aspectos da mesma deusa, mesmo que acreditem que Other possa ter sido um nome alternativo para Odin. Qual a sua opinião sobre isso? Para você, Freya e Frigga são a mesma deusa? Ou essa teoria não faz nenhum sentido? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Até a próxima!